Vamos lá, galera, hoje é dia de Mengão, hein? Hoje é o segundo jogo pela Copa do Brasil aí, o Flamengo precisa vencer o Galo, para estar continuando aí para as próximas fases da Copa do Brasil. Não será fácil, mas eu confio no nosso Mengão. Temos aqui a escalação para vocês, a galera falando sobre esse jogão hoje, que vai acontecer hoje às 7 da noite. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like para estar ajudando. Saudações, bora acompanhar. Te acompanhando o Flamengo, o repórter Richard Souza, que traz as informações aqui para o programa. Richard, boa tarde, bem-vindo. Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, Serginho, para o Grafa, para o Felipe, para todo mundo que está com a gente no Seleção Sport TV. A gente já está aqui no hotel, que servirá de concentração para a delegação do Flamengo. A delegação começa o seu deslocamento, decola no Galeão às 4 da tarde, desembarca em Confins e tem chegada prevista ao hotel para as 6h15 da noite, viu, Rizek? Olha só, o Felipe Luiz divulgou uma lista de relacionados com 24 jogadores e nessa lista não estão Luiz Araújo e Bruno Henrique. Luiz Araújo, vale a gente lembrar, né? Jogou contra o Galo, no jogo da ida, foi poupado contra o Ceará, mas não treinou ontem, passa por um controle de carga. É o que o Flamengo diz, que ele não tem lesão, mas está muito desgastado. O caso do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique jogou contra o Ceará, ele sai substituído com uma fisgada na posterior da coxa direita, passou por exame ontem, também não tem lesão, mas foi preservado para essa partida. Vamos lá, em contrapartida a gente tem retornos, né? O Arrascaeta também foi examinado ontem, não teve lesão constatada na coxa esquerda, que incomodou ali no intervalo do jogo contra o Ceará. O Arrascaeta está disponível, assim como o Jorginho. E aí, a gente pensando numa provável escalação, Rizek, o Jorginho tem tudo para jogar. Por quê? Porque ele está suspenso contra o Mirassol no próximo sábado. Então, o Jorginho, como não vai jogar pelo Brasileirão, que é apontado como a prioridade, né, do Flamengo na temporada... Caiu o nosso sinal com o Richard Souza. Vamos plugar o campinho que o Flamengo utilizou, bem na hora que ele estava terminando a escalação dele, mas a informação crucial são das ausências que o Flamengo terá para o jogo de amanhã e da volta do Arrascaeta. Então, ele informava que o Luiz Araújo, que foi titular, está fora. Bruno Henrique está fora e o Arrascaeta volta, né? Você está vendo o time titular e as alterações na partida contra o Galo. Então o Arrascaeta joga onde ali está a Plata e depois Saúl, né? Estou projetando, certo? Exato. A ver quem vai ocupar a posição que foi do Luiz Araújo, não tem o Bruno Henrique. São os dilemas que o Flamengo tem para a partida de amanhã. E o Jorginho vai jogar ali ao lado do Alan. Me parece que esse quebra-cabeça está fácil de ser solucionado. A dúvida sobre quem vai jogar ali pelo lado esquerdo do ataque. O Cebolinha está relacionado, né? Ainda tem o Matheus Gonçalves para outro lado. Tem muita opção. Agora, o Luiz Araújo me parece a baixa maior até, né? Porque... Mano, vocês acham que o Flamengo deve poupar de novo, cara? Vocês acham? Comenta aí embaixo aqui o que vocês acham. Porque, porra, poupou contra o Galo na primeira partida. Perdeu. Contra o Ceará também não ganhou, né? Empatou. Então, o que adiantou poupar? Você acha que o Flamengo deve poupar dessa vez? Ou não? Lembrando que o Flamengo precisa vencer, né, mano? Precisa vencer de qualquer jeito também. É o cara que tem resolvido mais, o cara mais incisivo, o cara que tem... Ele vai fazer falta. Mas assim, Fora a entrega tática, né? Sem a bola que ele tem, muito né? bom, muito e o bom. gol, assistência. A minha baixa Não, o Luiz Araújo é uma baixa O Samuel Lino ali estava no lado direito, né? Não, mas ele estava no lado direito porque ele entrou no lugar do Matheus Gonçalves. Mas e aí eles inverteram. No final de semana ele jogou pelo lado esquerdo. Só joga pelo lado esquerdo. Perfeito. Samuel Lino pela esquerda. Sim. Samuel Lino pela esquerda, eu acho que não tem mistério. Então, Arrascaeta centralizado, Samuel Lino pela esquerda. Aí ele tem ele pode trazer o Everton Plata Cebolinha pode na jogar esquerda na direita. E o Samuel entrar na direita também. Ou O Cebolinha não joga na O esquerda. Cebolinha voltou, o Cebolinha estava fora, né? Eu acho que ele vai colocar Samuel Lino pela esquerda e vai colocar o Plata pela direita e vai vir de Saúl. No meio. Pedro não? Assim, o Saúl que eu digo no lugar, porque o Plata fazia ali, mas o Pedro. E aí, Arrasca?
Arrascaeta ainda. O Arrascaeta vai jogar. Verdade. Arrascaeta vai Inclusive, jogar. o Arrascaeta falou na entrevista, não, eu conheço o meu corpo e não é nada de grave não, né? Eu acho Então, que realmente não foi nada de grave. Eu opino que é Samuel Lino na esquerda, Plata na direita, Prata, Arrasca, Pedro e Arrascaeta. Exatamente. Jorginho e Alan. Eu penso igual. Jorginho e Alan. A minha maior dúvida vai ser na lateral esquerda. Eu não sei se ele vai começar com Vinha. Eu acho que sim. Porque tem o menino do Fluminense, que era do Fluminense, o Beijinho, que a gente chama ele de Beijinho, Ayrton com Lucas. carinho, Ayrton Lucas, que pra mim é um avião. Apesar de que ele também Precisando ganhar o jogo, ele pode ser ele uma ofensivamente arma, faz gol. mais agressivo que o Vinha. Exatamente. O fato é que o Flamengo tem que ganhar o jogo e o Galo joga por um empate no seu estádio, que volta a receber o Flamengo depois do ocorrido na final da Copa do Brasil. A gente vai a Belo Horizonte agora com as informações do Galo, convidando o colega Marcelo Lages aqui para o programa. Marcelo, boa tarde a você, meu velho, bem-vindo. Tudo bom, Rizek? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando nosso Seleção, Serginho, Grafa e também o Felipe Melo aí. Boa tarde para todo mundo. O torcedor do Atlético empolgada com essa partida, não tinha como ser diferente. Mais de 30 mil ingressos já vendidos, isso sem contabilizar ali camarotes, ingressos de temporada, os convites. Então, certamente, uma arena lotada para jogar contra o Flamengo e com esse gostinho de revanche, como você mesmo disse, né, Rizek? Relembrando a final que aconteceu no ano passado. Se a gente for falar sobre o time do Atlético, o Cuca ganhou algumas opções em relação ao jogo de ida que foi lá no Maracanã, né? Porque agora o Arana está liberado pelo departamento médico. Acho um pouco difícil que o Arana entre como titular, porque desde que o Campeonato Brasileiro começou, ele já teve 3 lesões musculares. Então, além do período de inatividade, tem aquele tempo em que o jogador precisa da preparação, do ritmo de jogo. E o Scarpa vem fazendo o lado esquerdo ali muito bem. Quando o Atlético precisa do apoio no ataque, ele funciona como um ala. E quando o Atlético precisa se defender, ele recua como um lateral e disse que está confortável jogando assim, de acordo com a exigência do Cuca. E, além disso, tem o Dudu. O Dudu que tem aquela suspensão de 6 jogos por causa daquela confusão, aquela treta com a Leila Pereira, mas para a Copa do Brasil, o Dudu, o Atlético, conseguiu o efeito suspensivo. O efeito suspensivo que foi conseguido antes mesmo da partida contra o Flamengo, mas já foi muito em cima da hora da partida, o Dudu acabou não entrando. Então, o Atlético, além disso, no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, a vitória aqui na Arena, o Atlético também conseguiu fazer ali uma rodagem do elenco, né? O Cuca entrou com o Alexander como titular, o Biel como titular, poupou o Saravia, o Hulk entrou para jogar 30 minutos de jogo, assim como o Gabriel Menino. O Hulk até falou que foi bom para ele soltar um pouco a perna ali, esquentar o corpo. Então, o Atlético encara como uma prioridade essa partida. Claro, tem esse gosto que a gente já falou de revanche da final do ano passado. E, além disso, quando a gente pega a programação do Atlético, falando até mesmo de orçamento e parte financeira, a programação do Atlético, o planejamento do Atlético é chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil. Uma classificação agora para as quartas de final dá um prêmio ali de quase 5 milhões de reais, né? Então, força máxima para essa partida agora contra o Flamengo. Marcelo, a Copa do Brasil é um tema sensível na curta história ainda da Arena MRV, porque além de ser a primeira volta olímpica que um time deu lá, e é de um grande rival do Flamengo, um grande rival do Galo, que é o Flamengo, ela teve aqueles episódios muito tristes, assim, né? Escancarando problemas de segurança, de organização, e o estádio foi fechado na sequência, né? Inclusive, agora é uma outra arena com gramado sintético, né? É uma outra coisa que foi reaberta agora, porque mudando o gramado você muda muita coisa no estádio. Mas eu te pergunto se o ocorrido, se aquelas cenas tão lamentáveis que fecharam a Copa do Brasil do ano passado, se elas têm algum impacto visando a esse jogo, se a preocupação de segurança, enfim, te pergunto porque quem estava lá, como eu, certamente não vai se esquecer de um dia tão triste para o futebol brasileiro e para a história do Galo, inclusive, que foi esse episódio que a gente está mostrando aqui. Então, Rizek, se a gente pudesse apontar 2 mudanças que foram feitas assim na Arena, desde que aconteceu
essas cenas lamentáveis que aconteceram na arena, né, a gente pode apontar, primeiro, agora tem aquele reconhecimento facial em que o torcedor precisa, na hora de entrar no estádio, ter aquele reconhecimento facial logo na entrada na catraca. E, além disso, a gente pode apontar a mudança também das torcidas organizadas que ficavam logo atrás do gol, que é aquela parte de geral que não tinha nem cadeira, né? Ficava ali no concreto, como se fosse uma geral. Essa torcida organizada ela foi passada para o segundo andar da arena, então ela não fica naquela parte baixa mais. Mas não é uma certeza também, porque aquelas cenas que nós vimos, e você também estava aqui, Zé, que aconteceu no estádio inteiro, né? Inclusive no setor mais nobre do estádio também teve briga e teve invasão. A própria invasão do campo aconteceu naquela parte do setor mais nobre, em que tem cadeiras cativas e tudo mais. Mas se a gente pudesse apontar duas mudanças claras em relação à segurança, a gente pode falar realmente do reconhecimento facial, que é um impeditivo aí, pelo menos uma maneira de tentar impedir, né, que o torcedor se sinta livre para cometer qualquer coisa dentro da arena, dentro de um estádio de futebol, e além disso, a torcida organizada passando para o segundo andar. Porque se a gente lembrar, ainda aconteceu um arremesso de uma bomba que atingiu um repórter, que o repórter teve ali que passar por uma cirurgia no pé. Então, assim, essas mudanças foram as mais significativas, Rizek. De Flamengo e Atlético Mineiro. E a gente começa acionando o Guto Rabelo, lá na cidade do Galo, em Vespasiano. Quero que você conte tudo, meu velho, da programação do time do Cuca, se já treinou, se vai treinar ainda. E escalação, conta tudo, tem em primeira mão aí os 11 que começam jogando amanhã? Aí é demais, né? Boa tarde, sempre um prazer estar contigo. Prazer sempre meu, Vini. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está curtindo o programa, sempre aqui com a gente no Taon. Essa pergunta que você fez, acho que vale $1 milhão, hein? Sobre a escalação do Atlético. Mas a gente vai tentar desvendar alguma coisa e trazer pistas para a galera que está curtindo aqui com a gente. Olha só, nesse momento, clima de muita tranquilidade por aqui, alguns carros começando a chegar, especialmente de dirigentes do clube, porque o treino mesmo, o último antes do jogão de amanhã, vai ser à tarde. E aí sim, o Cuca vai definir a equipe que vai enfrentar o Flamengo. Ele tem uma novidade importante, né? O Arana está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, ontem treinou normalmente, certamente vai trabalhar hoje de novo. A questão é, será que ele tem ritmo de jogo para começar jogando? O lateral direito Saravia, que tem jogado até como um terceiro zagueiro, ontem treinou normalmente também, ele estava com problema na panturrilha, tem condições de jogar e deve sim ser titular. Em relação ao Dudu, né, que não tem jogado no Campeonato Brasileiro por estar suspenso, na Copa do Brasil tem um efeito suspensivo, está à disposição do treinador, mas acredito que o Dudu... Sabe quem eu acho que pode ser uma surpresa no time titular do Atlético? O Alexander, uma das contratações nessa janela. Ele participou dos 2 últimos jogos. No domingo contra o Bragantino foi titular. No Maracanã contra o Flamengo ele entrou no segundo tempo. Se fosse para apostar alguma coisa em termos de escalação do Atlético, eu diria que Alexander, Gabriel Menino e Igor Gomes disputam 2 vagas. No mais, seria o mesmo time que jogou na semana passada, lá no Maracanã. O Atlético tendo o Everson no gol, um trio ali com o Saravia, Lianco e o Alonso, o Gabriel Menino fazendo a ala pela direita, o Scarpa fazendo a ala pela esquerda, os 2 do meio, né? Lá foram o Igor Gomes e tem a opção também do Gabriel Menino. E aí o Atlético tem o Coelho na frente, com o Hulk e o Rony. Vamos ver o que o Cuca vai fazer, ele tem opções e vai tentar montar o Atlético mais forte possível. Em relação a público, pessoal, até agora, cerca de 30 mil ingressos foram vendidos para o jogo. A Arena do Galo tem capacidade para 45 mil torcedores. Vamos ter casa cheia, mas provavelmente não estádio lotado. Muita gente reclamando dos preços dos ingressos para o jogo de amanhã, Vini. Abraço para você. Valeu. Esse é Guto Rabelo, senhoras e senhores, que não foge de pergunta difícil, hein? A gente nem combinou, ele se saiu muito bem, não só com carisma, mas principalmente com informação. Bom trabalho para você aí em Vespasiano, pertinho ali de Belo Horizonte. A gente vai agora para BH, lá na Arena MRV, no palco do grande jogo de amanhã com o Richard Souza, meu parceiro, chega para atualizar o noticiário do Flamengo. E a pergunta de milhões para você, Richard, é a seguinte: escalação. Todo mundo quer saber. Jogo de ida, alguns jogadores poupados, pensando no brasileiro.
Jogo de amanhã vale muito. Felipe Luiz vai com força máxima ou alguém deve ser preservado? Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Olha, rapaz, muito bonito o estádio do Atlético Mineiro, minha primeira vez aqui. Serão 2.500 rubro-negros, viu? Desses 30 mil que o Guto já falou, por enquanto, né, de ingressos vendidos, 2.500. Olha, Vini, o Felipe Luiz, você sabe que ele só divulga a escalação para os jogadores, inclusive no dia do jogo, né? O discurso tem sido de que a tendência é de usar força máxima para essa partida contra o Atlético Mineiro, apesar de a Copa do Brasil não ser prioridade. O Flamengo tem como prioridade o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, mas o Felipe Luiz, depois do jogo contra o Ceará, falou que quer avançar na Copa do Brasil também. E até uma resposta do Arrascaeta na zona mista depois do jogo, mostrou até um pouquinho de incômodo do Arrasca ali sobre essa questão de priorizar competições. Ele disse, precisamos falar de prioridade agora? Acho que deveríamos falar de prioridade um pouco mais adiante. Seguinte, Vini, o Flamengo treinou pela última vez, antes da viagem aqui para BH, pela manhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Pontos de atenção, vamos lá. Arrascaeta fez exame ontem na coxa esquerda, não tem lesão, portanto está à disposição, certo? Jorginho saiu com incômodo no joelho no jogo contra o Ceará, mas fez gelo, está tudo bem, também está disponível. Os dois, né, ficaram fora contra o Galo no jogo de ida. A tendência é de retorno, tá, Vini? Essa é a expectativa. O Bruno Henrique também passou por exame ontem na coxa direita, também não tem lesão. Ele saiu do jogo contra o Ceará com um incômodo, tá disponível. Portanto, eu imagino sim um Flamengo com a força máxima possível aqui na Arena. Mas tem uma questão envolvendo o Luiz Araújo. No primeiro jogo, foi preservado por controle de carga contra o Ceará, mas ontem ele não foi para o campo. Ainda não consigo te dizer, sinceramente, se o Luiz treinou normalmente hoje. Mas a informação que eu tenho nesse momento é de que o Luiz é dúvida para essa partida contra o Galo. Portanto, existe uma expectativa muito grande para a divulgação da lista de relacionados. O Flamengo embarca do Rio aqui para BH às 4 da tarde, vai chegar por volta das 5, fim de tarde. Quando essa lista sair, teremos um pouquinho mais de clareza sobre a situação, o cenário do Flamengo, viu, Vini? Valeu, Richard Souza. Então é isso aí, manos. Informações hoje aí sobre o Flamengo. O Flamengo aí às 7 da noite enfrenta o Galo. Como eu falei, é obrigação vencer, né, mano? Se não vencer, tá fora, tá? Vai ter o react aqui no canal, se inscreve aí, atualize aí da melhor forma possível aí. Seu like, o seu hype. Às 7 da noite, eu começo umas 6h30 mais ou menos aí, o nosso react do jogo do Flamengo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Aquele abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!